Êxodo 17, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, fecha os teus olhos agora, coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração, nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite, para que Ele fale conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado, fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Prestem todos atenção. Por cada lugar que eles passavam, de alguma forma havia um nome daquele lugar, e era um nome simbólico. Esse lugar aqui, no versículo 17 que nós lemos: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Refidim, amados, significa descanso. E o descanso não é um descanso apenas físico, é um descanso da nossa própria alma. Pastor, eu preciso tirar um momento para descansar minha mente. São muitas as tribulações, você tem que ter esse descanso. Mas o problema nesse lugar é que não tinha água. Como você vai descansar a tua mente no meio dos problemas? Eles tinham essa grande dificuldade. Como eu vou descansar a minha mente? Ou como eu vou confiar em Deus se está faltando algo? Se há esse problema? Então eles não sabiam era trabalhar nesse momento da dificuldade. Quando estava tudo bem, eles glorificavam a Deus, eles adoravam ao Senhor. Quando estava tudo bem, quando nada faltava. Mas agora, quando faltou algo, a água, o que eles fizeram? Aqui no versículo 3, para você prestar atenção: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. A primeira coisa, amados, a murmuração. E depois, o versículo 2: então contendeu o povo com Moisés. As contendas e as murmurações. Ninguém aguenta uma pessoa que vive com contendas. E outra coisa, eles estavam num nível tão alto que o Moisés, aqui no versículo 4, chamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Será, amados, que ele estava falando de uma forma literal?
Será que essas pessoas iriam mesmo apedrejar o Moisés? O Moisés ajudou eles. Mas quando, amados, você perde o controle emocional, pode acontecer até isso mesmo. Você se levantar contra alguém que ajudou você. Porque a pessoa, ela não sabe o que está fazendo. Então Moisés teve que clamar ao Senhor: Senhor, tem que ter uma saída. Eles perderam o controle, estão a ponto de me apedrejar. Aí o Senhor falou: não, Moisés, vamos fazer o seguinte, a saída é essa. Você vai pegar a tua vara e você vai andando com ela até o Horebe. O Horebe, amado, era o Sinai. Então Refidim era próximo do Sinai. Você vai chegar lá e vai bater na rocha que eu falar para você. E a solução, a saída seria essa: iria sair água daquela rocha. Mas quando a pessoa ela perde o controle, ela perde o entendimento. Pense bem, se Deus tinha livrado aquelas pessoas do Egito e fez com que o Mar Vermelho se abrisse para eles passarem, e livrou aquelas pessoas do exército de Faraó, é o que nós estamos falando durante as semanas, será que iria abandonar elas agora? Será que elas iriam morrer de sede, irmãos? É como na minha vida e na tua vida. Se Deus, irmãos, ajudou você até agora, será que vai deixar você, que não vai mais ajudar? Isso não existe, amados. A obra que o Senhor começa, Ele vai até o fim. Capítulo 17 ainda, e o versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então eles estavam lembrando do passado. Ah, pastor, mas era melhor antes. Antes eu tinha saúde, antes eu tinha um bom emprego, antes a minha família era unida. Amados, ninguém vive do passado. Nós temos que viver o real. Nós temos que viver o que está acontecendo hoje. Deus quer abençoar você hoje. Ah, Moisés, mas antes era melhor. Antes era melhor? Vocês viviam no Egito? Vocês eram escravos e era melhor? Quer dizer que era melhor estar na bebida? Não, amados, o melhor é estar na presença de Deus. Esses problemas vão acontecer, amados, vão acontecer com qualquer pessoa. A pessoa pode estar na igreja ou não, os problemas sempre vão acontecer. Agora imagine você, se esses problemas existem, amados, você com Deus e sem Deus. Olha, exatamente. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para o Josué? Todo mundo de uma vez? Não. Qual foi? Qual foi a primeira coisa que ele falou para o Josué? Foi isso? Ser forte? Foi isso mesmo que ele falou? Vamos ver então? Procura aí o livro de Josué. Olha, você está em Êxodo, vai passar Levítico, depois vai passar Números, depois Deuteronômio, depois é Josué. Sabe qual é o problema do ser humano? É porque tem que cair a ficha. Parece que não caiu a ficha ainda. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 1 também. Amém? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é o quê? Olhe para mim, isso aqui foi a primeira coisa que ele falou para Josué. Josué, o Moisés morreu. Esquece, meu amigo. O Josué, ele era a pessoa que estava sempre com Moisés. Se faltava algo, amados, o Moisés resolvia. Mas agora, como é que estava o Moisés? Estava morto, não existe mais, irmãos. A oportunidade agora seria do Josué. Aquela carga agora seria dele. Mas ele não poderia
amarelar. Estar à frente de algo é muito bom também, mas requer uma responsabilidade. O Josué agora não seria mais o auxiliar, o Josué seria quem estaria à frente. E essas coisas, amados, acontecem de uma hora para outra. Você trabalha numa empresa e talvez você não seja naquela empresa a pessoa mais capacitada, mas é a mais honesta. Não é a mais capacitada, mas é a pessoa de confiança. Então o patrão, ele olha para você, fala para você: olha, o fulano, o cicrano, o beltrano, o gerente da empresa foi transferido, ele agora é um supervisor, eu preciso de um gerente para hoje, eu preciso de você agora. O que é que você ia falar para ele? Não estou preparado, é assim? Foi o que Josué fez. Olha, Josué, não existe mais isso, agora a oportunidade é sua. Irmãos, a pessoa encara as circunstâncias de duas formas: ou você vai amarelar, ou você vai encarar. O Josué foi obrigado a encarar. Uma coisa interessante do Josué, ele nunca quis ser o Moisés. E muitas coisas que o Moisés fez, o Josué pensou assim: isso aqui eu não vou fazer. O Moisés é gente boa, o Moisés é uma pessoa ungida, o Moisés tem o Espírito Santo, mas meu amigo, isso aqui que ele fez eu não vou fazer. Então muitas coisas ele aprendeu com os erros do próprio Moisés. E dos personagens bíblicos, um dos que venceram mais foi o próprio Josué. E ele não era um jovem, mas ele teve que aprender. Josué, o Moisés é morto, cai a ficha, essa situação aqui não existe mais. Você não tem mais a saúde que você tinha antes. Você não tem mais algo que você tinha antes, ou um emprego, ou uma condição financeira que você tinha antes. Irmãos, vamos viver o real. A pessoa que quer viver do passado, ou quer viver, amados, de aparências, não vai dar certo. Então, se Deus tinha um plano para aquelas pessoas, para que vivessem uma nova vida, a primeira coisa que elas tinham que esquecer era do Egito. Não pode mais lembrar do Egito, irmãos, esquece o que passou. Agora Deus tem uma coisa nova, amém? Vamos lá, procure o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Capítulo 43 e o versículo 18. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife para não esquecer, tá bom? Nós vamos ler 2 versículos. Isaías 43, versículo 18, quem encontrou? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o que Deus estava orientando aquelas pessoas é que elas deixassem o passado, o sofrimento, os traumas, irmãos, às vezes ficam marcados dentro de nós. Certa vez eu ouvi de um pastor mais experiente. Ele falou para mim: olha, todo soldado que vai para uma guerra, ele volta com as cicatrizes. Nós temos que trabalhar isso na nossa vida, para que não venha nos atrapalhar, porque Deus, ele tem uma coisa nova, mas eu não posso viver das coisas antigas. O mais interessante, como eu falei para você, antes de passarmos para o outro ponto, é que aquele lugar, Refidim, significava descanso, mas ficou conhecido aquele lugar como Massá, significa prova, e Meribá, que significa contenda. Um lugar que era para significar descanso, repouso, significou o quê? Contenda, litígio, problemas, que eram causados por as pessoas que deveriam ajudar o Moisés. Você já está no nível que certas coisas não podem mais afligir você. Quanto mais você aprende com a palavra, mais você tem que crescer espiritualmente. Não posso ficar
parado no tempo. Então, aquelas pessoas, elas não tinham o entendimento. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Ele vai falar que essas pessoas são pessoas carnais. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14. Quem encontrou aí? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pastor, o que significa essa palavra discernir? Irmãos, discernir é você separar as coisas. Já ouviu aquele ditado? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No momento da emoção, você vai ter que se controlar. No momento da dificuldade que qualquer pessoa passa, você vai ter que entender, mas que o plano de Deus é desde o momento que Ele chamou você. Se Ele chamou você, se tirou você do Egito, se tirou você do mundo, e agora você está na casa do Senhor, Ele não vai abandonar você. É um plano só, compreendeu? É um plano só, é um projeto só, mas Ele vai provar você. Vamos lá, versículo 14 mais uma vez. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olhe para mim aqui. Qual foi o exemplo que o apóstolo Paulo usou para falar sobre o homem natural, o homem espiritual? Qual o exemplo que ele usou? O exemplo dele mesmo. Ele não perseguia a igreja, ele não era carnal, como nós também. Até um dia desse, você também. Se alguém falasse para você que estaria domingo à noite na igreja, o que é que você ia falar? É louco. Por isso que a Bíblia diz, é loucura. Ah, mas eu entrego o dízimo na casa do Senhor. Aí você fala para alguém, ela vai falar que você é louco, que você é bobo. Então o apóstolo Paulo está usando o exemplo dele mesmo. Olha, eu era carnal, eu não entendi isso aqui. Ele viu, amados, o Estevão morrer e ele nada falou, mas ficou na mente dele. Como um jovem morre tão moço por uma causa perdida? E depois que ele foi entender, e agora ele diz, olha, é porque o homem natural não vai discernir. O homem natural, ele age pela emoção. Nós somos seres humanos, sim, nós ficamos afligidos, mas não podemos ser como aquelas pessoas que poderiam até matar o próprio Moisés, meu amigo. Moisés teve medo de morrer, irmãos. Ele teve que falar, meu pai, eles vão me apedrejar. Perderam totalmente o controle, estão se levantando contra mim. Aí Deus teve que dar uma solução. Não, Moisés, vamos fazer assim então. Haja de uma forma rápida, antes que aconteça algo pior. Então, ele levou a vara, como Deus falou, bateu naquela rocha, saiu água, e aquele problema foi resolvido momentaneamente, que depois vieram de novo as contendas. Essas pessoas aqui, amados, elas não aprendiam. Estava tudo bem, todo mundo estava com Moisés, mas qualquer coisa que acontecia, eles murmuravam ainda mais. É aquela pessoa que não tem o entendimento, aquela pessoa que não sabe discernir as coisas. É um plano, amados, é um projeto de Deus, que Ele começou na minha vida e na tua vida, mas Ele vai até o fim. Ele não vai ficar pelo meio. Ele não é como o homem, limitado, não. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir, sim. Diga amém por isso. Procure aí a carta do apóstolo Paulo agora aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 28. Esse versículo também aqui é um dos mais clássicos da Bíblia, tá bom? Esse aqui talvez você já ouviu muitas vezes, não só uma vez. Quem encontrou? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém?
Então, o que é que nós aprendemos nessa noite de domingo com essa palavra? Em primeiro lugar, amados, que nós temos que ter discernimento espiritual, saber separar as coisas, saber como fazer as coisas. Quem se acha aqui uma pessoa sábia? Cadê? Levanta a mão aí. Quem se acha aqui uma pessoa sábia? Tem o sábio, tem o sabido, né, irmã? Quem é que é sábio aqui? As mulheres agora, quem é que é sábia aí? Ali? Mas tem a sábia e tem a sabiá também, né, irmã? Não, pastor, eu sou sábia. Então a pessoa sábia é aquela pessoa que sabe discernir as coisas, que não age pela emoção. Já ouviu aquela frase? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então tenha cuidado em resolver as coisas, porque aquelas pessoas, amados, se não fosse Deus já dar uma direção, elas iam colocar tudo a perder, por causa de uma atitude em um momento difícil. Isso acontece conosco, acontece ou não? A gente pode colocar tudo a perder por causa de uma palavra, irmãos. Eu conheci um casal, acredito que foi eu que casei eles. E depois de um tempo, amados, eles se separaram. Eram pessoas que tinham estudo, tinham instrução. Qual foi a razão de vocês se separarem? Me diga só uma razão. Não existiu, irmãos. Simplesmente foi um momento de emoção. A pessoa disse que vai embora, aí a outra diz, pois vá. Aí fica aquele egoísmo. Aí você não quer abrir mão. Como diz o ditado, o inferno está cheio de pessoas assim, de pessoas com razão. Pastor, eu perdi o emprego, mas eu tenho razão. Meu amigo, quem perdeu o emprego foi você. Com razão e tudo, você perdeu o seu emprego. Pastor, me separei, mas com razão. Quem foi que ganhou com isso aí? Foi o diabo. Com razão. Elas tinham razão de pedir água. Moisés, mas não tem água. Moisés, calma. Deus, ele nos ajudou até aqui, vamos esperar um pouco mais. Não podemos esperar. Aí Moisés teve que agir, pedir a Deus uma solução. Deus deu a solução para eles? Deu. Mas não precisava ser assim. Deus também, amados, tem uma saída para mim e para você. Mas nós vamos ter que esperar o momento certo de Deus. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 agora. Então, aquela rocha... Quem era aquela rocha, irmãos, que o Moisés ele bateu? A rocha é Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aquela rocha, mas era o Senhor. O Senhor sempre tem uma solução. Olhe para essa pessoa aí e fale para ela. Olhe bem nos olhos dela e fale para ela. O Senhor sempre tem uma solução, irmão. Sempre tem, irmão. Sempre vai ter. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ele sempre vai nos seguir, vai sempre estar conosco, nos momentos também de aflições. O próprio salmista ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A palavra angústia é uma palavra que vai nos lembrar do momento mais difícil. Pastor, eu quase colocava o coração pela boca. Não tem essa expressão? Todo mundo passa um momento assim. Mas o segredo do salmista qual era? Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e deu uma solução. Sempre Ele vai dar uma solução. Vamos finalizar aqui no Evangelho de João e nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que Ele nos dê discernimento para sabermos separar as coisas e termos paciência, para você não colocar tudo a perder. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 7,
e o versículo 37. Nós vamos ler 2 versículos e nós vamos orar. Jesus era tanto a pedra, como também era a água que jorrou daquela pedra. Evangelho de João 7,37, quem encontrou? Diga amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Nós vamos ter todo o entendimento, amados. Mesmo que você chore, vai faltar água para nós, vai faltar algo para nós, mas a gente não pode se desesperar, não agir com imprudência, não agir simplesmente pela emoção, não, esperar um pouco mais, para que Deus faça aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte, bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.